Agora Olá, deu Ju, certo. seja Tudo bem? bem-vinda. Como vai você? Tudo bem, Fran. Agradeço o convite aí, né, para a gente fazer esse bate-papo. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo, né? Vamos pedir para o pessoal mandar o aviãozinho, chamar outras pessoas aí Isso, que chama aí, queiram manda o aviãozinho, conhecer. chama todo mundo e mandem suas perguntas também, as suas dúvidas. Então, Ju, você foi convidada aqui para falar da estimulação cerebral não invasiva na pediatria. E a primeira coisa que eu gostaria de saber é que você me falasse como você entrou nesse mundo da neuromodulação. Como foi? Então, Fran, até foi acho que nesse caminho que a gente se conheceu, né? Um pouquinho dessa Foi. história. Eu tive um privilégio muito grande de ir num lugar que eu trabalhava, né, lá no Hospital das Clínicas, dentro do ambulatório, eu participar desse processo de instalação e inauguração do ambulatório de neuromodulação, que praticamente é o primeiro dentro de um serviço no SUS, dentro de um setor de fisioterapia, né? No HC em Exato. si, a gente já tem no IPQ, né, no Instituto de Psiquiatria, há muitos e muitos anos, inclusive é uma referência não só nacional quanto mundial, Mundial, exatamente. né? Não só por causa da aplicabilidade na clínica e dos atendimentos clínicos, mas pelas pesquisas que eles produzem, né? Então são referência na história. Aliás, nós brasileiros, né, na questão da neuromodulação não invasiva, nós somos grandes produtores de Grandes pesquisa, né, produtores, de exatamente. conhecimento. Então, a gente vê, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que destacar, porque em muitos outros recursos, normalmente os outros países saem na frente, até a coisa chegar aqui, demora, né? Exatamente, né? E a gente está nesse processo na neuromodulação de construção, né? Junto, né? Acho que na ponta de Na ponta. muitas. Na frente, inclusive, de muitos outros locais do mundo. E particularmente na pediatria, a gente tem um número de publicações muito grande de um grupo de Muito grande. brasileiros, né? Sim, Que exato. tem, acho que, a maior casuística, né? A maior amostra de crianças do mundo já Do publicadas são de mundo. grupos brasileiros, né? Então a gente tem que valorizar isso. Exatamente. Enfim, aí eu trabalhava lá, né? No No ambulatório, HC. na divisão de fisioterapia, no ambulatório, né? Na assistência e dando auxílio em algumas questões de pesquisa. Sim. E praticamente no ano que eu entrei, que foi em 2017, né, em julho de 2017, esse processo, né, de implantação do ambulatório estava acontecendo e eu tive a honra de participar de um treinamento com o professor Abraão Batista, né? E eu acabei indo Sim. para Salvador, ele ainda era Tava lá. professor lá da UFBA, hoje ele já é aqui, né, da UFABC. E fiquei uma semana acompanhando o laboratório Uau, Ju, que dele. legal. Fiquei uma semana com toda a equipe de pesquisa. Ele acabou organizando um treinamentozinho para a equipe dele. Eu participei, então, até com o treinamento de primeiros socorros, né, Uau, que legal. atendimento a pacientes. E aí foi quando essa história começou, porque aí quando eu voltei dessa viagem, né, eu tive que começar a ensinar um pouquinho das outras pessoas, né? A aprender, né? Mais do que Aprender, né? qualquer coisa, É, mas replicar um pouquinho disso. E depois os uau. cursos foram acontecendo no HC, a assistência começou a engrenar, graças a Deus, né? Então a gente tem aí Sim. questões bem, bem legais lá dentro, né? Bem legais. E hoje a Você gente tá tem um lá, aliás, departamento só né? de neuromodulação. Tô lá no departamento de neuromodulação hoje. Que bom. Ju, muito legal isso. E como que foi que a neuromodulação juntou com essa paixão sua, que é a neuropediatria, que você faz tão bem, tem mais de 15 anos aí já de experiência? Eu acho que assim, a neuromodulação, para quem trabalha com neuro, é uma ferramenta que abre um leque, que acolhe algumas angústias, né? Porque eu não gosto, tá, de ouvir isso, eu sei, mas eu ouço, né? Trabalhando com Aham. neuro, eu ouço muita gente fala assim, não vou para neuro porque demora muito para ver resultado, né? E a hora que a gente tem
tem uma ferramenta, né? Não é só a neuromodulação, hoje a gente tem Sim. resultados com outros recursos, mas quando a gente vê a potencialidade da neuromodulação e que esse tipo de argumento antineuro, né? Acabou, cai Ele por cai terra. por terra, porque a gente vê a diferença em uma semana, em 10 dias consecutivos, né? Então, isso é extremamente prazeroso, né? É Então, acho incrível, que né? o meu primeiro paciente que eu observei foi adulto. Sim, Mas quando eu tratei a primeira criança, efetivamente, né? Dentro do HC eu só atendi adultos, enfim, porque o setor era de é de adulto. adultos. Mas eu atendi na clínica particular uma criança e aquilo mudou, né? Totalmente, assim, aquela coisa, o primeiro paciente a gente nunca esquece, Nunca, nunca. né? E aí, só para vocês terem uma ideia dessa experiência, acho que para quem trabalha com neuro vai entender um pouquinho, era um paciente com paralisia cerebral, com 6 para 7 anos, né? Ele fez aniversário no meio do processo. Sim, Um GMFCS, né, nível 5, ou seja, um paciente bastante comprometido, totalmente dependente nas suas atividades de vida sim, diária, que deambulava com cadeira de rodas, né, tinha que ser transportado, não fazia as mudanças transposturais, legal. tinha um controle de cabeça cervical com interferência de alterações de reflexos primitivos ainda tônicos, mas não tinha controle de tronco. E aí, a história não era uma família desassistida, pelo contrário, era aquela família que tinha feito de tudo que você pode Sim, imaginar, até viajar para outro país para fazer outras intervenções intensivas e tal. E aí, a criança chega para mim, né? Ali um trabalho aham. junto com a neurologista, e essa criança na vida dela, até aquele momento, com tudo que ela já tinha feito, só sentava com tala extensora nos membros Nossa, superiores, com auxílio, quer dizer, nossa. e sem o apoio de trás, por 12 segundos. 12 segundos, nada Por 12 funcional. segundos, tá? Isso foi o primeiro dia. Então, tetra, espástico, tarará. Belezinha. Terceiro dia, Fran, de estimulação. Adivinha o que aconteceu? Essa criança estava sentada. Sentada, controle de tronco. Sentada, eu peguei o celular, ele colocava o negócio, né, os eletrodos, ele falava que era o capacete do Seninha. E Ai, que legal. aí eu coloquei, associei realidade virtual, um jogo para ele, né, de corrida. E ele estava sentado, eu só tava assim, né? Tipo, vai cair, não vai, né? Assim, eu só tava Tipo polvo, próxima, né? Segura com os braços e polvo, as pernas. mas afastado, ele mantendo o controle. E aí ele ficou no jogo Uau. mais de 4 minutos sentado, sem apoio, sem tala. De 12 segundos para 4 minutos e sem todo aquele apoio. E Uau. aí chega, né? Assim, aí, isso foi a primeira semana, a mãe levava, passa o fim de semana, o pai chega na segunda-feira e fala assim: eu quero ver o que vocês estão fazendo com meu filho. Porque eu sentava com ele no chão para ler historinha, com tala, o livrinho, tararararará, né? Aquela coisa. E ele não podia ler 2, 3 páginas do livro, que ele caía. E eu Aham. li o livro inteiro com ele esse final de Uau, semana e ele muito não caiu. incrível. Então, assim, essa acho que é o lado não técnico, É o mas é o lado que não tem. motiva. É porque quando a gente trabalha com pesquisa, a gente fica muito cético, né? Porque é isso ou aquilo. Mas quando a gente coloca na prática clínica dentro do consultório, a gente vê o outro lado, né? Porque não é só aquele parâmetro que você está avaliando. Você vê todo a qualidade de vida que o paciente tem, a melhora, a função como um todo, né? Inclusive, tem até pacientes meus aqui que já fez neuromodulação aqui nos assistindo. Então, essa Legal. diferença você não consegue com outros recursos. É legal, é muito legal. E Ju, Mas eu acho que a gente tem uma coisa muito, uma responsabilidade muito grande no uso da neuromodulação, né? Porque a exato. gente tem que ter muita certeza de que a Critério, que é a minha estimulação. próxima pergunta para você. Mas eu ia falar não só o critério da indicação, mas o critério da fisioterapia de base. Ela é Exato. extremamente importante. Porque se a gente faz uma fisioterapia mal conduzida,
a não vai gente ter resposta. potencializa aquilo, né? Então, não, eu acho que é pior, o efeito adverso, né? Então, se você, Sim, por exemplo, não organiza adequadamente essa criança, não trabalha um planejamento terapêutico adequado, a neuromodulação ela é uma ferramenta potente para potencializar aquela intervenção de base. Então, você tem que ter muita certeza de que essa base ela está sendo benéfica. Porque se você exatamente. faz uma estimulação toda, digamos, trabalhar Só ali com ele coloca o sentado, aparelho, mas faz qualquer coisa. ou só liga o aparelho e não faz nada, deixa ele sentado encostado, vamos supor, né? Nesse caso. Ou deixe que ele faça de maneira toda compensatória aquilo que você está ensinando para aquele cérebrozinho, é que aquele jeito é o correto, e que aquele jeito que ele tem que se reorganizar para tentar fazer. E aí a gente tem como um efeito colateral o aprendizado inadequado, né? Ou que é aquilo que a gente chama de plasticidade negativa. É, uma plasticidade né? mal adaptativa ainda, né? Mal adaptativa. Porque, na verdade, o que as pessoas têm que entender da neuromodulação, que ela é uma ferramenta que ela facilita o funcionamento do cérebro naquele momento. Só que só facilitar o funcionamento do cérebro não é mágica. Você tem que ensinar um novo caminho. Então, você precisa de fazer uma avaliação bem feita. Você precisa ter visto os exames para saber se aquele paciente realmente pode receber a sua neuromodulação. E você tem que fazer uma terapia muito, muito, muito bem feita. Então, eu vejo que a primeira coisa é a avaliação. Se eu tenho uma avaliação com a indicação correta e eu faço uma terapia que vem de acordo com o que eu quero, faz a diferença. Mesmo porque o que a gente sabe que a neuromodulação ela tem um tempo de resposta. Então, em crianças, eu não sei na sua prática quanto tempo você coloca de estimulação, mas geralmente é de 15 a 20 minutos na criança. Isso. Em crianças menores eu faço 15 minutos. E se você pegar os estudos falam o seguinte, que a partir de 13 minutos... Tem alguns de 10 minutos, minutos, né? Tem alguns de 10 minutos. Que a partir de 13 minutos de estimulação, dura 90 minutos. Então, se 90 minutos você não fizer a estimulação que o paciente precisa, não vai fazer a diferença. Então, se o paciente falar para você, você coloca o aparelho e ele vai para outra terapia, não sei na onde, demora, não adiantou nada, ele só perdeu. Ele perdeu. Então, realmente é importantíssimo isso que você falou. Você abre uma janela, né? Você abre uma janela. Mas depende de que luz você vai colocar para entrar. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E, Ju, e como você diria que a criança que você está atendendo, ela pode ser indicada para neuromodulação? Tá. Essa é uma pergunta que é bem difícil de responder, né? Porque, primeiro, eu sempre vou pelo outro lado, né? Porque eu não faria. Então, entender, essa criança primeiro. Coisa. Exato, tá legal. Hemodinamicamente estável. Por que eu tô falando isso, que é um ponto que não tá em livro? O que a gente já aconteceu? De crianças virem para cá de outro estado para fazer o protocolo, conversou com a neuro, tudo direitinho. Veio naquela semana, né? Tirou os 20 dias, chegou aqui, febre. Suspeita de Covid. Não faz. Chegou aqui, febre. E aí, no dia seguinte, suspeita de Covid. Não, a viagem não. Como é que eu ia iniciar o protocolo com a criança hemodinamicamente instável? Né? Então, essas indicações, elas também têm que levar em consideração o quadro geral de saúde da criança. Ela tem que estar totalmente estável. Estável no controle de medicação, inclusive, né? Principalmente aí quando a gente tem históricos de convulsão, né? Na prática clínica, a gente até evita ainda fazer, apesar da literatura apontar um caminho seguro e, inclusive, de tratamento para os casos da epilepsia. Em muitos casos, na clínica, às vezes a gente peca por cautela, ou seja, não indica para garantir a segurança daquela criança. Então, vai indicar se tiver um claro exame de imagem e eletroencefalograma, e aquilo tudo muito bem discutido com o neurologista, a medicação controlada, sem
né, com um período recente, importante, sem convulsão, né, considerável aí. Então, para garantir a segurança da aplicação, né? Exatamente. E aí outras questões, né? Se essa criança, por exemplo, a gente está falando do universo da paralisia cerebral, mas se essa criança está descompensada em relação a alterações comportamentais, né? Porque a gente tem ali indicação muito clara no TDAH, no TEA, né? No transtorno do espectro autista, no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E a gente sabe que esses casos, né, são totalmente influenciados pelo uso ou não da medicação. Da medicação. E tem uma coisa também, Ju, só desculpa te cortar, Imagina. mas tem algumas medicações que elas bloqueiam o efeito da neuromodulação. Então, a pessoa que está aplicando tem que saber muito bem quais são essas medicações, porque senão você está fazendo e não teve efeito. Então, você não sabe por que teve efeito, porque você não pesquisou qual é a medicação que seu paciente está tomando. E em que área que ele age, em que tempo ele age, porque se a gente tem, vamos falar aí do metilfenidato, por exemplo, que é a Ritalina, todo mundo conhece, Sim, a Ritalina sim. de nome, né? Mesmo a Ritalina, a gente tem a Ritalina comum e a Ritalina LA. A LA é de longa duração, então ela tem um processamento metabólico de absorção e pico de ação diferente da Ritalina normal. Uma vai durar mais ou menos 4 horas, a outra vai durar mais ou menos 8 horas. Você quer atuar junto com o pico ou não? Depois do pico, tem efeito rebote. Então, assim, né? São uma série de fatores que a gente fala assim, na físio, né? Não vou falar por outras categorias, mas a gente tem uma exigência do nosso conselho, da formação em neuromodulação, ter ali 30 horas para TDCS, 45, 60 para TMS. E assim, não basta simplesmente fazer o curso, né? A técnica em si, vou confessar, nas primeiras vezes, né? Imagina o Abraão me vendo lá, eu vou fazer assim, né? Para medir na cabeça. Né? As primeiras vezes que a gente vai pegar como é que faz o sistema 10-20, onde posiciona, como que prende na cabeça, tarará. A gente gela, né? Assim, a gente acha extremamente difícil. E a técnica em si é o de menos. Isso a gente pega rapidamente. O mais difícil é saber o que está acontecendo embaixo daquele eletrodo ou embaixo daquela bobina e o que você vai fazer no parâmetro que você vai colocar. Então é muita responsabilidade, né? Então a gente tem que saber neurologia, neurofisiologia, neuroanatomia, entender a fisiopatologia da doença, interação com o fármaco, enfim. O planejamento... Saber os possíveis efeitos que pode acontecer, né? Então, quando o paciente chega, você fala, aconteceu qualquer coisa diferente, você me avisa, mãe. Mas como assim? Então, o paciente, às vezes, teve um efeito, sei lá, começou a ter dor de barriga. Mas por que você tem que te contar? Porque se você está estimulando ali na área de membro inferior, a gente sabe que a região de intestino está ali, de controle de esfíncter está logo embaixo, então pode ter uma diferença. Então, são umas coisas que você acha que é só ir lá, fazer o curso, 90 horas, medir, e aí no outro dia você começa a aplicar, não tem jeito, você tem que estudar. E são dias e dias. E a gente estuda todos os dias e ainda não sabe de muita coisa. E às vezes o paciente não entende porque a gente demora tanto para começar o protocolo. Porque a gente faz a avaliação e a gente fica estudando assim, criteriosamente, tudo que pode acontecer para achar o melhor alvo de estimulação, se eu vou inibir aquela área, se eu vou facilitar a passagem do estímulo, né? Então... esse processo ele é mais complexo, né? A operacionalização da coisa em si ela é mais simples, né? Exatamente. Às vezes o paciente chega para avaliar e primeiro você convence ele que ele não precisa de fazer a neuromodulação, para depois você encaixar. Porque não é só uma questão de fazer um protocolo. O tratamento, quem já fez aqui sabe que o tratamento é caro, mas primeiro você tem que falar, peraí, por que você quer fazer? Por que a gente não tenta isso? Você já tentou todas essas e essas alternativas? Porque a neuromodulação ela não é a primeira de escolha. Ela é uma terapia complementar. Então, se a criança chegou, ela nunca fez uma fisioterapia intensiva, independente do método que não faz TO, não está em acompanhamento com a psicologia,
não está em acompanhamento com a fono. Não tem sentido a gente fazer neuromodulação. Primeiro, a criança tem que passar por todas essas terapias que são ditas tradicionais. E aí, teve resposta, não teve resposta? A gente vai potencializar isso ou a gente vai ganhar algo? Então, acho que é uma coisa que tem que ficar muito bem pensado nisso. E não é assim também, nossa, a neuromodulação é minha última salvação, se isso não der certo. Não, né? Na verdade, é o contrário. Na verdade, a neuromodulação é uma aposta num time que está ganhando. Então, se tudo está indo muito bem com essa criança, mas ela atingiu um platô, que às vezes a gente vê isso, né? Um pico de aprendizagem com uma boa resposta das intervenções. E, eventualmente, a gente chega num platô de aprendizagem, de resposta. Aquele cérebro já buscou todas as conexões que ele podia e não encontrou outra forma. Aí a gente vem com uma ferramenta que potencializa o time que está ganhando. E aí ele sai daquele platô e ganha um pouquinho mais. E começa a ganhar novamente. E o legal também, Ju, que eu vejo... eu não sei como é o protocolo que vocês utilizam aí na clínica de vocês. Geralmente, na minha prática clínica, eu faço 10 sessões quando é criança, ou 20, dependendo da idade. Se for criança muito pequena, são 10 sessões. E aí eu gosto de dar um intervalo de 2 semanas ou 3 semanas, porque eu falo que nesse pico, a criança ela tem um ganho muito maior. Então, a gente terminou, às vezes, aqui o protocolo, e ela ganhou, vamos pensar que a gente estava querendo ganhar movimento de marcha. Ela começou a melhorar a marcha dela. E a gente para o protocolo, e quando ele vem para essa reavaliação, nesses 14 ou 21 dias, ele melhorou muito mais. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque a neuromodulação ela tem um efeito que acontece durante o momento que a gente está fazendo e tem um efeito que acontece depois. Então, é importante a gente fazer isso. E se você pega e acha que está bem legal, olha, a criança está melhorando, em vez de fazer 10, 20 sessões, você continua, você pode acontecer o quê? Um efeito adverso, pode acontecer uma poda neuronal antes da hora. Então, isso é muito, muito sério, né? Eu acho que assim, Fran, a gente tem alguns protocolos, até pela prática baseada em evidência, a gente recebe algumas recomendações, guidelines com as coisas, receitas de bolo fechadas. Mas quando o paciente chega, não é assim, aquilo é só uma diretriz, né? Então a gente faz um plano de ação muito individualizado, né? Com muita conversa entre a equipe multidisciplinar, de descobrir, porque os casos que chegam pra gente em crianças, né? Normalmente são casos muito... Vou falar de paciente neurológico no geral. São pacientes muito complexos, que não tem um único alvo, que não teriam uma única queixa. O nosso papel é meio que de detetive para rastrear aquilo que é mais importante na funcionalidade naquele momento, porque muda ao longo do desenvolvimento. E dentro disso, aquilo que tem a melhor potencial de resposta. Por isso que é no time que está ganhando. Então, se essa criança está pronta para a marcha, mas ela não está conseguindo evoluir, de se liberar do andador, por exemplo, mas ela já tem um bom alinhamento, simetria, força no membro inferior, enfim, ela está preparada, mas falta aquele empurrãozinho. Aí é a hora de colocar, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, a gente tem, claro, toda a recomendação da literatura, mas a gente tem ali uns ajustes, e esses ajustes, eles podem acontecer ao longo do caminho também. Exatamente. Então, a criança começou ali a ter uma resposta diferente, ou não tolerou muito bem, ou vamos dizer aí, 1 miliampere. A gente vai reduzir um pouquinho, a gente vai monitorar, né? Assim, fez neuromodulação o tempo todo. Mãe, e aí, como foi? E aí? E aí, aconteceu alguma coisa? A mãe fica até assustada. E aí? Ó, você liga, você pergunta no outro dia, tá tudo bem, dormiu? Tá tudo normal. Não, e o melhor, né? Dormiu, nossa, que nem um anjo, essa noite foi maravilhoso. É um efeito adverso que a gente sabe, e que normalmente é um efeito adverso bom. Positivo, né? Então, eu não sei você, Ju, eu até uso a questão de melhorar o sono como um preditor de que vai ter melhora motora. Porque se você consegue normalizar... É claro que se a criança passar o tempo inteiro dormindo, você vai ter que suspender a neuromodulação. Mas se a criança agora, ela consegue dormir um tempo maior de um sono reparador,
Então você tem certeza já que vai ter resposta. É a primeira Mas resposta é do que isso se neurotransmissor. associa muito, Fran, com a questão da aprendizagem que a gente chama de aprendizagem offline. A gente tem ali várias Exatamente. teorias de aprendizagem em que a neuromodulação, ela, se a gente conseguir, acho que quando os estudos de neuromodulação fizerem estudos no design de aprendizagem, retenção e Ai, transferência, vai ser lindo, né? exato. Porque a gente vê que a gente tem uma aprendizagem online, então é aquilo que É um melhora durante momento. a prática, né? Então, sei lá, a gente está aprendendo malabares. Enquanto você está fazendo uma tentativa, a gente tem muitas variações entre as tentativas, mas ao longo da prática vai melhorando. Só que depois que você passa aquele tempo e você vai treinar de novo, você passou por um período ali que você dorme, você para, né? Sim. Isso acontece muito com prática de aprendizagem, acho que fica mais fácil até das pessoas associarem com prática de aprendizagem de tocar instrumento musical. Você tá lá tentando, tentando, tentando. Durante a prática, você tem as melhoras online, né? Enquanto Aham. você pratica. Depois você vai dormir, toma um banho, não sei o quê. No outro dia você pega, parece que flui melhor. Por quê? Melhor. Porque você passou pelo momento também de aprendizagem offline. E essa aprendizagem offline, ela depende muito de um bom Bom descanso e a descanso. qualidade do Qualidade de sono, né? descanso. E a- Então, e ainda é um problema que os pacientes neurológicos têm, né? Eles não Tem, têm que boa não consegue qualidade do dormir. sono. Exatamente. Fica ali num sono bem superficial, não consegue entrar no sono reparador. E a hora que isso acontece, a A resposta no dia resposta é seguinte, para a interessante. prática motora, né? Ela é Sim, sim, faz muita extremamente diferença. relevante, né? E quando você fala isso, Ju, a gente tem uma pergunta aqui, que é da Anne. Vamos falar de adoção. Doutora Fran, quais as indicações para a criança? Eu jogo para você, Ju. Você é a estrela aqui. Quais as indicações para a criança? Quais são as crianças que podem ser atendidas com a neuromodulação? Tá, então vamos primeiro falar das condições, algumas a gente já falou, mas Aham, ainda sim, assim, dentro das condições, a gente tem indicações sim, específicas, né? Então, se a sim. gente pensar aí em que populações, paralisia cerebral, acho que é a É a mais primeira, estudada, é a sim. primeira. Depois, transtorno do espectro Tá autista, autista, TDAH. Eu TDAH. acho que esses três grupos são os São os que grupos as mais mais atendem. estudados na literatura e que a gente mais recebe na clínica. Tem outros transtornos de humor quando a gente fala mais da adolescência, né? Transtornos ansiosos, transtornos depressivos, Sim, transtorno do humor bipolar. Mas a gente também tem indicação para outras disfunções neurológicas. Tem em sim, menor volume de publicações, a qualidade também dos estudos é mais baixa. O que que eu estou falando de qualidade? De estudos de caso, né? sim. Então tem ataxia, Ataxia, tem em mielomeningocele, mielomeningocele, sim. né? Que aí já a gente está muito falando da estimulação cerebral, mas a neuromodulação é uma ferramenta tão rica que a gente pode estimular outras partes do sistema nervoso central, como a medula. Então, A usar medula, o sim. mesmo equipamento, né? Ou tanto o TMS, o estimulador magnético, quanto os eletrodos de estimulação por corrente contínua na medula, Na né? Para medula. estimulação ali da medula, então transespinal que a gente chama, né? Aham. Então são condições interessantes aí para se trabalhar. Mas aí eu tô falando só da população, mas Da dentro das população, sim. populações a gente tem que pensar nos desfechos, né? Porque Nos nem tudo serve para desfechos. tudo. E nem toda montagem que a gente vai fazer, nem toda área que a gente... depende muito, né? Onde que eu coloco esse eletrodo, onde eu coloco a bobina, vai depender desses desfechos. O que de fato vai ser Porque trabalhado, aí já né? entra outra coisa também. Quais são as contraindicações? Quais são, as situações que a gente não colocaria de jeito nenhum? Porque isso é importante a gente saber, né? Uhum. Então a gente não colocaria de jeito nenhum em criança que tem implante, qualquer tipo de implante metálico na região do crânio. O implante coclear é um Coclear. deles, que é aquele aparelho auditivo, né?
para quem não conhece o nome, mas também tem crianças que têm válvulas, né, que têm componente metálico. A maior parte das crianças que têm hidrocefalia, aquela derivação, o mecanismo, não tem Não componente tem. metálico, mas precisa fazer uma verificação do Tem que. material antes de qualquer Exatamente. coisa, E nunca né? colocar em cima do material, mesmo que não tenha problema com o metálico. Exatamente. Crianças que têm, por exemplo, traumatismo crânioencefálico, né? Pode acontecer, não são só adultos que têm, né? A gente tem os acidentes, os traumas, que fazem remoção da calota craniana. Nessa área sem calota, não temos segurança da aplicação. Nos casos das E crianças... nem quando coloca, faz a cranioplastia, não pode colocar em cima do material da cranioplastia. A não ser que seja aquele que põe a calota na barriga, devolve a calota, né? Mas isso é muito Sim. tempo depois, né? Mas, enfim, não vamos fazer em cima de implantes, né? De equipamentos, enfim. Não vamos fazer em crianças que têm epilepsia sem controle. Sem controle. Ponto. Sem Exatamente. controle. Nem as crianças que têm epilepsia com controle, ainda isso é muito discutido, vai ter que ser Um um estudo. acompanhamento muito, né, para garantir a segurança, e mesmo assim não vai ser feito em cima do foco, da área, né? As pessoas chamam de foco, né? Lembra? Tinha médico que falava, né? O foco, você tem foco. Você tem foco, né? Era assim, né? Era Acho que assim fica a mais fácil. nomenclatura. Mas é em cima do ponto, né, principal em que aparecem as alterações elétricas da convulsão, né? Enfim, me lembra aí, Fran. Marca-passo cardíaco. Isso. Estou pensando só da cabeça, né? Marca-passo cardíaco a gente não faz. Teoricamente, a gente Apesar poderia fazer a TDCS. Mas tem que ter bastante cuidado, assim, quando eu chamo atenção para isso, é porque às vezes a criança tem um marca-passo, você tem que ter mais cuidado ainda onde você vai colocar o aparelho. Se você for colocar o eletrodo, você não pode colocar no braço esquerdo, tem que ser no braço direito. Tá longe, mas não pode. Tem que ter cuidado na hora de manejar o eletrodo, mesmo que o aparelho esteja desligado, porque é bateria, pode estar com alguma carga aí, e aí dá uma interferência no marca-passo da criança. São essas mesmas contraindicações, Ju. E outra coisa, quando tem fratura, por exemplo, tem fratura se tiver descontinuidade óssea. Então, assim, tem um espaço entre um osso e outro. E já entra uma coisa, por que a gente não faz em crianças tão pequenas, né? Em crianças que a fontanela não está fechada. Então, tem que estar fechada. Então, a gente geralmente começa com criança de 2 anos e meio, 3 para cima. Só que depende do caso. Se for uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, 2 anos e meio, a gente tem que ter cuidado de iniciar aí para a gente não fazer uma poda antes da hora. Criança com transtorno do espectro autista, você não faz com menos de 5 anos. Pelo menos, não sei se você concorda, mas comigo, menos de 5 anos, você vai fazer uma poda antes e esse paciente pode ter uma piora do que vai fazer. A gente não, na verdade, a gente não tem segurança para entender como que isso vai agir num estágio tão imaturo do desenvolvimento, né? Exatamente. Eu acho que é um pouco do caminho de como os equipamentos de neuromodulação foram colocados no mercado. Essa é uma crítica totalmente pessoal, tá? Sim, pode, a gente está acompanhando um momento aí, todo mundo é meio cientista por causa das vacinas, né? Quer tomar vacina, quer saber a marca, de onde veio, né? Isso nunca existiu, né? Você vai lá, quer tomar da polio, de onde vem? Mas tudo bem. O que eu quero só colocar é que há um critério muito grande, um protocolo para garantir a segurança no desenvolvimento de novos medicamentos, e esse protocolo, ele não é tão rigoroso quando a gente fala de novas tecnologias, mesmo quando há uma interface e uma interferência dessa tecnologia com o tecido biológico, que é o que acontece na neuromodulação. Ou seja, o fabricante testou em humanos, já está no mercado, mas o que é o caminho do medicamento? É testar in vitro, é testar em vivo, animal, né? E depois
Depois a gente entra nos ensaios clínicos, fase 1, 2, 3, tarará. Esses ensaios clínicos, eles acontecem na neuromodulação, mas o que está acontecendo lá, né, antes, talvez se a gente tivesse mais estudos em ratinhos antes, né, com ratos bebês, para a gente fazer um paralelo com essas Não tem. idades, Com ratos bebês né, não não tem. tem, Eu já olhei, não tem. né? Não tem. E aí a gente não garantiria um pouco mais de... não vou Segurança. falar nem segurança, mas mais conhecimento da Conhecimento. interferência dessa ferramenta Tá sobre aí, Ju. tecidos que estão em Já tá aí, ó, para evolução. suas orientandas, já tá aí um tema para vocês pesquisarem. Tá cheio de ideias. Ah, Ju, e falando uma outra coisa, assim, você colocou isso, eu vou chamar a atenção para outra coisa. Hoje no Brasil a gente tem aparelhos muito baratos que você compra, então todo mundo, qualquer pessoa hoje compra um aparelho de TDCS e começa a aplicar na clínica. Só que você que atende criança, você tem que saber que todos os estudos, nenhum foi feito com esse aparelho. Esse aparelho ele foi desenvolvido, foi liberado para a Anvisa, mas tem poucos estudos ainda nesse aparelho. E são estudos com adultos. Adultos. O aparelho que a gente tem estudos para em criança, se eu estiver errada, você me corrige. É o Neurocon e o Soterix, que são aparelhos bem mais caros. Então você E às o TCT vezes... que não tem, quase não tem comercialização aqui. O TCT é mais utilizado no âmbito da pesquisa, né? Ele não tem comercialização aqui. Então, isso é uma coisa muito importante, porque a gente realmente não sabe se esse aparelho está entregando o que ele está falando que está entregando. Então, assim, uma coisa que tem que pensar, gente, eu sei que o aparelho é muito barato, mas você que atende criança, não dá para colocar esse aparelho na cabeça da criança. Você tem que comprar o aparelho que realmente foi feito as pesquisas, inclusive as pesquisas brasileiras. Se você pegar a maior pesquisadora brasileira e perguntar para ela qual aparelho que ela usa, ela não usa esse baratinho aí que está aí no mercado. E aí é uma coisa até para os pais que estão ouvindo. Então, às vezes, a terapia... por que a terapia lá com a doutora Juliana, com a doutora Fran é esse preço e com o meu coleguinha aqui é esse preço? Tem que olhar o aparelho que ele usa, porque aí vem na segurança de onde que vem toda essa aplicabilidade. Eu acho que a gente tem que confiar nas agências, né, que a gente tem, né? Existe a regulação dos equipamentos, ela é feita pela Anvisa. Pela Anvisa. Né? Então, a gente tem equipamentos que têm liberação da Anvisa, a gente tem um respaldo maior. Eu sei que se a gente joga no Mercado Livre, Fran, tem não sei de se você já 100 fez reais. isso. E no YouTube, em inglês, não sei se tem em português, tem até gente que... Porque o mecanismo em si, ele é simples, né? Para quem sabe... Física e ele engenharia. é simples de montar para quem consegue, né? Para quem é da área, enfim. Existe até vídeos que ensinam, mas eu acho que a gente tem que confiar nas agências reguladoras, assim como a gente está confiando na liberação da Anvisa e dos órgãos reguladores internacionais, né? Sobre isso, a gente tem que entender e se isso é confiável ou não, justamente pelo tipo de equipamento e pela liberação Anvisa. Se aquele equipamento tem uma liberação Anvisa, é garantido. Então, acho que isso é um recado importante para os pais, né? De qualquer forma, se a gente for olhar criteriosamente os estudos, a gente tem infinitamente menos estudos em crianças do que estudos em adultos. Exato. Né? E aí vai muito dessa questão do treinamento do profissional, da questão do equipamento ser um equipamento, né? Respeitando as medidas de segurança e a legislação vigente e principalmente, né, o acompanhamento a questão do planejamento terapêutico que vai ser feito. Exato. Eu acho que tiveram algumas perguntas aí. Tem aqui, ó, da Físio Leandra. Quais são os benefícios em sua prática clínica da TDCS em paciente com transtorno do espectro autista? Então, eu falei lá, né, da população e acabei não falando dos desfechos, né? O que a gente busca. Quando a gente fala de TEA, né, os melhores, digamos, né, tanto os trabalhos quanto ali um pouco da experiência mesmo, né, são
questões comportamentais, a gente tem basicamente 3 alvos Três áreas, principais, né? Que é. né? A gente tem a área de regulação de comportamento, então, na maioria dos casos, né, ali a redução da Da agressividade, agressividade. até do comportamento automutilador, enfim. A gente tem uma área que a gente pode estimular para diminuição das estereotipias motoras, então regulação de comportamento, redução das estereotipias motoras e, né, ajuste, ainda no motor, né, e ajuste postural, que a gente sabe que o TEA, ele cursa com dificuldades motoras no geral, né, alterações de marcha, alterações de postura, muito sutis, mas em alguns casos, em outros mais exacerbados. E a terceira área, que é a área de linguagem, né, estimulação. Exato. Da fala, de uma comunicação mais organizada, de redução da ecolalia, que é aquela repetição, né, que a criança tem aí. E aí, pegando o gancho para falar um pouquinho, né, do TDAH, por exemplo, o que a gente tem? Redução dos sintomas centrais, então desatenção, hiperatividade, impulsividade. Sim. Tem alguns estudos aí também, na questão da hiperatividade, não só da hiperatividade da agitação mental, mas da agitação motora também. Motora, sim, melhora. E no caso da paralisia cerebral, os grandes, né, alvos aí são para marcha e equilíbrio, é o que tem maior respaldo da literatura, inclusive os melhores resultados são da associação online ao mesmo tempo, sim, né, da estimulação com o treino de marcha em esteira. Exato. Né, associados. Mas a gente também tem trabalhos aí para disfunções do membro superior e alguns outros casos, como a gente comentou, a ataxia, né? E os distúrbios do movimento. Os distúrbios do movimento no geral, né? Na paralisia cerebral seria mais o caminho da coreotetose, né? Um pouco da contenção desses movimentos involuntários. Exatamente. Muito bom. Ju, mais uma pergunta para você. Peraí. Eu tô tentando ver quais a gente já fez. Tá. E quais os parâmetros você utiliza para saber parâmetro, quando eu falo, é de avaliação, para saber se a sua estimulação está funcionando ou não? Se a estimulação está funcionando ou não? A resposta da criança, a resposta da família. Eu acho que essa é melhor. Mas, assim, esses são os melhores termômetros, né? Basicamente isso. Mas, antes de mais nada... Ai, eu apertei um botão, não tô te vendo. Pronto, agora tô. Antes de mais nada, antes de começar qualquer tipo de intervenção, eu acho que é isso. É uma boa coleta de história para a gente entender qual é a função a ser trabalhada. Então, é aquela questão do detetive. Dentro de todas as disfunções que ela tem, qual que é a mais relevante, qual que tem o melhor potencial de resposta. E aí, não é só isso. Escolhi a função, eu preciso achar um instrumento que tenha propriedades psicométricas adequadas para captar aquilo. Então, eu não posso só falar, confiar assim, melhorou, melhorou. É ótimo a gente contar histórias como eu contei do começo. Sim. Mas eu preciso de uma medida mais quantitativa. Não só a qual é super importante. E eu, inclusive, além de achar uma escala específica, enfim, para aquilo que eu quero medir, eu também busco a filmagem. A filmagem, eu gosto muito de trabalhar a filmagem. Só que não é qualquer filmagem, né? É pensar um pouco até em cinesiologia. Então, planos e eixos. A função é alcance, a função é sentar e levantar, a função é a marcha. Tá bom, eu vou filmar como que aquela criança desempenha aquela função. E aí eu não vou filmar assim, sabe? Acompanhando ela andar. Eu vou filmar planos e eixos. Eu preciso fazer uma análise de movimento criteriosa para eu entender a qualidade desse movimento. Porque tem instrumentos que vão captar o desempenho, se faz ou não faz, ponto. Mas é a qualidade de como ela faz.
Por isso que o vídeo ele é importante, Ele é né? importante. A filmagem não pode cortar a cabeça, não pode cortar o pé. E aí eu quero fazer Não uma pode análise tremer, porque daquilo. senão vai perder a questão do quadril, se está movimentando, se o Eu joelho não entrou, posso se o pé mexer ou a não. câmera, porque eu não sei se é a câmera que está mexendo ou se é o paciente que está mexendo. Eu não Exatamente. posso ter uma angulação de câmera que não permita ver os ângulos adequados, porque senão eu não sei se é a câmera que está inclinada ou se é o paciente que está inclinado. Então a gente tem que pensar em eixos, né? Então eu tenho que fazer uma filmagem, né? Pensando aqui no plano coronal, frontal, né? Vista anterior e vista Vista posterior. posterior. E plano sagital. Eu tenho que Vista ver. lateral. Normalmente, eu gosto de. Se eu tô sozinha, eu tenho que filmar. Eu fico aqui, ele faz, né? Fico no ladinho e ele faz. Depois eu venho na frente e ele faz. Mas o ideal, se eu não tô sozinha, é uma câmera aqui, uma câmera aqui. Ao mesmo tempo, essa criança tá realizando aquela Exato. Que função. legal, Ju. Esse do plano sagital eu nunca tinha feito. Já amanhã já está na minha prática clínica, viu? Mas é porque você Porque pensa, fica Fran, bem você vê legal. alguém aqui de frente, né? Se eu estiver filmando marcha e tiver com uma leve anteriorização de cabeça ou de tronco, Você aqui não no vai ver. plano frontal você não vai ver, Não mas vai você ver. vai ver no sagital. Se Sim. ela saiu daqui e veio para cá, mudou, Maravilhoso. né? Maravilhoso. E a mesma coisa acontece com a vista posterior. Quando você olha uma criança de frente, sentada como eu tô, você não vai ver o ajuste escapular da mesma forma que você veria lá atrás. Exato, exato. Então, são pontos importantes aí Importante essa para análise avaliação. dessa função. E sempre um instrumento também ali psicométrico adequado para a idade, para a condição, para a questão cognitiva, né? E se não tem um instrumento para avaliar diretamente, que seja um instrumento, um questionário aplicado aos pais para captação daqueles sintomas, Exato. E daquele cenário. o vídeo é bacana também, que o pai também consegue ver o que melhorou, porque às vezes você esquece, né? Assim, ganhou uma função, você fala, não, mas não tá bom, e às vezes você já até atingiu o objetivo que foi falado na avaliação. Então, é bom mostrar isso. Olha, a gente atingiu esse objetivo, ponto. E agora a gente vai para o próximo passo. E Sim. outra coisa, não é porque faz neuromodulação que a criança ela vai ficar com todos os padrões ditos típicos. Obrigada, obrigada. Então, não é isso. Então, porque às vezes, olha, eu quero a criança desse jeito, típico, mas ela vai ter algumas alterações que vão persistir. O que a gente pensa é na funcionalidade. Ah, agora essa criança ela consegue fazer uma marcha que é funcional, que não gasta tanta energia, ela consegue se vestir agora sozinha, gasta menos energia, ela consegue se alimentar. É isso que a gente vai pensar. Não que ela teria que ficar, opa, desse jeito, igual a criança típica. Eu acho que uma ferramenta que é um pouco do raciocínio clínico, né? Da fisioterapia, essa questão de filmar a função também, né? O nosso raciocínio cinesiológico. Mas uma ferramenta que vem muito de encontro a, já que eu tenho que achar um alvo, né? Um ponto de estimulação. Você conhece a ferramenta SMART? A Smart, sim. Né? Que então tem um acrônimo em inglês lá, que é uma ferramenta de gestão, mas que a gente Sim, você consegue utiliza utilizar para dimensionamento de metas, né? Então ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, Sim. ela tem que ser atingível, ó, que eu falei Atingível. atingível dentro do tempo que a gente tem, né? Exatamente. O T lá, né? O último, né? É o tempo, né? Tempo. Dentro do tempo que eu tenho com ela. Então, como eu falei, vem criança de outro estado, eu tenho um tempo que é diferente da criança que está aqui em São Paulo. Você concorda, né? Sim, porque às vezes tem que fazer o protocolo em menos dias, pegar essas 20 sessões e fazer ela encurtada, fazer com intervalo de segurança entre uma sessão e outra, mas às vezes você vai fazer mais de uma sessão no dia, então isso tudo é diferente. Sim. E a gente tem também o R do realista, né, Fran? Porque isso é muito difícil com paciente neurológico. Às vezes a queixa principal não é a queixa funcional, ela não é realista para aquele momento. Mas às vezes a queixa realista é até do próprio terapeuta, viu, Ju? Eu faço acompanhamento de vários casos no Brasil inteiro, que eu dou as consultorias de neuromodulação, e aí outro dia a pessoa me mandou um vídeo. Olha, a paciente está assim, tal. E aí eu tinha um vídeo inicial.
Eu tinha avaliado a paciente inicialmente. Eu olhei assim, sem olhar o outro vídeo, assim, eu falei, pô, mas essa paciente já melhorou muito, né? Mas eu falei assim, eu não vou responder nada, né? Vamos fazer uma comparação. Quando eu fiz a comparação, eu perguntei para a pessoa, mas e aí, que a paciente, como é que ela tá achando, né? Não, ela tá super satisfeita. Eu, tá, mas o que você mais quer melhorar nessa paciente? Era uma paciente distônica, que melhorou muito o movimento de cabeça, o movimento estereotipado dela, que estava anterocolo e laterocolo, conseguia caminhar agora, e só que ela tinha uma super escoliose, tinha algumas alterações, porque ao longo de uma vida ela chegou naquele padrão, então a gente não vai consertar aquilo. Então isso também tem que ser a meta que ela é real, esse é o mais importante. Aquela meta ela tem que ser real para o paciente e para você também. Você não vai deixar aquela pessoa Eu acho que isso totalmente vai muito alinhada. de encontro com uma mudança que a gente tem tido e que vem muito com o grupo do Peter Rosenbaum, né, do Canadá, que fala, que traz ali, ele é precursor, né, ele direciona no mundo as tendências de estimulação em paralisia cerebral, e aí a gente tem as F-words, né, as minhas palavras favoritas. E a gente tem que entender por que elas vieram. Elas vieram ali no contexto da CIF, para a gente implementar esse olhar, né? Que o nosso olhar é focado no músculo esquelético, né? Mas não na No função. endireitar, né? Endireitar a linha reta, em consertar a deficiência. E, na verdade, a gente já sabe que isso é irreal, que a gente tem que olhar não para as deficiências, para as dificuldades, mas para potencialidades, para aquilo que é possível, né? Para que ela realize da melhor forma possível, porque antes a gente fazia, não vai realizar. Se for assim, não vai realizar. Não vai. Né? Não. Se for com movimento compensatório, não, tem que consertar isso daqui. E a gente, isso não é real, mas nós fomos formados neste modelo, isso está enraizado dentro da gente. Se a gente bobear um pouquinho, a gente fala assim, eu vou quebrar o padrão espástico. Você fala, tá errado. Morde a língua e volta. Volta, não falei isso, mas se você dá uma pensada aleatória, sai. Porque a gente aprendeu assim. Isso. A gente foi formado no consertar a deficiência, não olhar para a função, para o que vai dar sentido para aquele paciente. E aí, né? quando então, você fala olhar a deficiência, eu ainda acrescento olhar para a pessoa, porque às vezes para a pessoa é aquilo que ela queria. Olha, eu tô aqui, meu objetivo é vestir a blusa. E ela vestiu a blusa, ela não está importando se ela está com a coluna torta, se ela ainda está na bengala ou está na cadeira de roda. Então, é isso que é importante. Por isso que a gente deixa de olhar para a deficiência, olha para a pessoa que tem a deficiência e consegue chegar num objetivo, né? Aquilo tem que ter significado para ela, né? Então, não vou fazer uma ponte, né? O paciente, o que tem significado fazer uma ponte? Né? O paciente, eu vou fazer uma ponte, aquele exercício, né? Para quem não sabe, coloca as duas pernas dobradas e levanta o quadril. Para que eu vou fazer isso? Para o paciente, aquilo só vai ter sentido. Depende, aquilo só vai ter sentido se você explicar para ele que aquilo vai ser necessário para ele conseguir vestir a parte de baixo da roupa, para ele auxiliar na troca de fralda, para ele. Daí você dá sentido. Mas eu acho que nem o sentar dá tanto sentido quanto essas, né? Que eu falei. Você tem que fazer a elevação pélvica, né? Então, é até a questão de girar. Por que você está mandando eu virar o ombro? Não, porque depois você pode virar de lado. E você virando de lado é um outro passo. Já consegue liberar as costas, por exemplo. Ou, né? Então, passo a passo. Pensar na independência funcional aos pouquinhos, né? Ô, Ju, nesses últimos 3 minutos aí que a gente tem, vamos falar um pouquinho da estimulação medular? Vamos, a gente comentou, né? Então, a gente usa aí os mesmos recursos, né? A TDCS, os mesmos equipamentos, né? Para fazer estimulação da medula. E aí, não temos muitos estudos ainda
em volume comparado ao que tem de estimulação no crânio, né, direto na calota craniana, mas temos alguns resultados que começam a despontar aí como bem interessantes, né, tanto para TDCS quanto para TMS. Sim. Eu tive experiência não com criança pititica, já com moço, 18 anos, com mielo meningocele. Na verdade, ele só foi para o setor depois de uma cirurgia de descompressão, né, de medula presa, desancoramento de medula, né? E ele não, até então, ele não andava com muleta canadense. Depois da cirurgia, ele teve uma perda, né? Então, para quem não sabe, o que acontece na mielomeningocele? Normalmente, nos estirões de crescimento, a gente tem uma distensão dos tecidos e área do defeito ali, a mielomeningocele é um defeito de fechamento do tubo neural. Então, naquele local do defeito que normalmente é operado lá ou intraútero ou até nas 72 primeiras horas de vida dessa criança, aquele tecido ele prende, né? Então tem um estirão. E aí o que aconteceu? Ele foi para a cirurgia, para descompressão, e depois da cirurgia ele tinha um nível baixo de lesão, lombar e sacral. Lombar, eu acho L3, L4, se eu não me engano, mais ou menos por aí. E aí ele, então, depois da cirurgia, ficou com uma dificuldade de marcha e perda de força muscular em membros inferiores. E aí a gente fez o protocolo com TMS de alta frequência na medula. Na medula, né? Na região lombar que vocês fizeram? Na região lombar. Legal. E aí... Ju, eu acho que vai cair a nossa live. Eu não sei se cai, viu, Fran? Ultimamente não tem caído. Então, beleza. Então, vamos. E aí, aumentou força muscular, melhorou o padrão de marcha, mudou pontuação ali em alguns segundos do Time Up and Go, né? Que é o teste de sentar, levantar e levantar, caminhar 3 metros e sentar de novo. E aí, então, foi uma experiência bem bacana, mas muito mais na qualidade do movimento do que os testes foram capazes, porque ele ficou muito feliz, depois muito mais estável. Ele fez quantas sessões, Ju? 10 sessões. 10 sessões. 10 sessões. Eu tenho um caso de uma criança... Aí, viu que não caiu? Ah, que legal. Vamos continuar, então. Eu tenho um caso de uma criança com mielomeningocele, que eu comecei a atender ela quando ela tinha 2 anos e meio. Foi um caso que a mãe me achou pelo Instagram, que eu fiz uma postagem sobre paralisia cerebral. E aí ela me procurou, eu falei, não vou atender. E aí essa mãe achou trabalho experimental. Ela me mandou tanto artigo que eu falei, meu Deus, eu tenho que estudar mesmo. E aí eu achei trabalhos experimentais falando da questão da estimulação da medula e encontrei alguns trabalhos que usava em PC. Como é uma criança que não tinha um exame de imagem com nenhuma alteração e ela tinha um EEG que não tinha nada, eu discuti com o neuropediatra dela e aí a gente combinou que ia fazer um tratamento experimental. E a mãe, sabendo disso, que a gente não tinha, a gente começou fazendo a estimulação com ela, com a criança em CZ. Era uma criança que não tinha nada de movimento de membro inferior. A gente fala que tinha um traço. O que é traço? Eu senti uma contração leve de um dos músculos do quadril. Eu comecei fazendo em CZ com ela. Ela começou a ganhar alguns movimentos. Foi para grau 2 da musculatura da perna esquerda e da perna direita. Apesar de não ter sido funcional, eu fiquei frustrada para falar depois de 10 sessões, mas para a mãe, que já estava com essa criança em vários métodos intensivos, né? Eu falo que a criança, ela faz quase 6 horas de terapia por dia. Então, depois disso, a gente eu achei outros trabalhos e comecei a fazer a estimulação medular. A gente sabe que quando a gente utiliza o eletrodo na frequência de 1 Hz, não muda muito o que é inibitório e o que é excitatório. Né? Não sei se você concorda comigo. Sim, então, sim. eu fiz na região da medula. Ele já fez vários, a gente está até querendo escrever o artigo, né? A gente fez vários protocolos. Todos os protocolos a gente faz 10 sessões, dá um intervalo de 21 dias, depois mais 10 sessões. Hoje, 2 anos. Então, uma criança que faz neuromodulação há quase 3 anos, na verdade, com esses intervalos. Então, já é uma criança que deambula com
com bengala, né? Com bengala não, com muleta canadense. Porque o que a mãe não queria é que a criança chegasse na escola na cadeira de roda. Então a criança consegue sair do carro, né? E ter a salinha dele na muleta canadense. Vai caminhando, tá bem legal. Então, o que a gente tem que saber é, não faz uma diferença de um dia para o outro, a criança vai caminhar, mas junto com a estimulação, com a terapia, foi uma coisa assim diferente. Não, a criança já fazia terapia há muito tempo e não conseguia ganhar força. Então, é bem legal, eu gosto muito. Inclusive, nesse centro que, quando eu vim para São Paulo, eu parei de atender a criança. Ela ficou com outros terapeutas. A gente fez um curso de neuromodulação dentro do centro para as terapeutas continuar atendendo esse paciente e outros pacientes. Então, o que é legal é que hoje lá tem outros pacientes também de mielo que faz o mesmo protocolo e dá super certo. Com Pede a Switch também, que é o que vocês fazem. Ah, muito legal, muito legal. Muito interessante. É isso. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Muito obrigada, Ju. Você maravilhosa. Foi excelente ter esse momento aqui com vocês. A live vai ficar gravada. E a gente vai ter em outros momentos também para falar. Imagina, eu que agradeço, Fran. Você manja muito de neuromodulação. Tem um caminho até maior que eu aí. Não, imagina. É uma experiência muito boa trocar essas questões todas com você. Obrigada, Ju. Um grande abraço para vocês. Tchau, gente. Obrigada a todo mundo que estava aí. Tchau. Tchau, tchau.